A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 5. Mas antes, já queremos dar graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede por estar explanando a palavra de Deus. Lição 5, cujo tema é o avivamento na vida da igreja. O texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 4. A verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Meus irmãos, desde já, eu peço para que vocês venham se inscrever. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, venha se inscrever no canal, venha compartilhar, venha deixar o seu comentário, que é muito importante para nós também. Assim como tem muitos irmãos comentando, comente, fale de onde você é, da sua cidade, do seu estado. Assim estaremos conhecendo melhor os irmãos e as irmãs. A introdução nos diz assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sobre a direção do Espírito Santo. E nesta lição nós vamos analisar alguns aspectos, algumas características da igreja primitiva, ou seja, a igreja do Atos dos Apóstolos. Assim quando aqueles irmãos receberam o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecoste, começou então a igreja naquele momento foi inaugurada. E aí nós vamos ver como se deu isso após o dia de Pentecoste, após aqueles irmãos receberem o batismo, a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. Agora eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios de dinamismo para fazer a obra de Deus. E nós vamos aprender um pouco como que é uma igreja avivada. O que seria uma igreja avivada, E vamos trazer a igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos para a atualidade. Como que deveria ser essa igreja agora avivada, cheia do Espírito Santo? Porque quando o Senhor Jesus batiza cada crente com o Espírito Santo, meus irmãos, é para algum propósito. É para que esse crente, esse irmão ou essa irmã, agora cheia de virtude, cheia de dinamismo, cheia de autoridade do Espírito Santo para fazer algo para Deus. O ponto primeiro nos diz assim: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Nós sabemos, meus irmãos, que aquela promessa foi uma promessa do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus falou para aqueles crentes: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esses irmãos estavam ali agora reunidos, esperando a promessa de Deus. E eles estavam no cenáculo, cerca de 120 irmãos e irmãs, e naquele momento veio o Espírito Santo sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo, cumprindo-se então a promessa de Deus, a promessa do Senhor para aqueles irmãos lá. Mas para receber, meus irmãos, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, tem algumas condições. E essas condições que nós vamos ver agora nesse primeiro tópico da lição. A primeira condição para a pessoa ser cheio, para a pessoa receber essa promessa do Pai, é a pessoa ser convertida, ela passar pela experiência da salvação. Não tem como a pessoa receber o batismo no Espírito Santo se a pessoa não for salva. Então, a primeira condição é a pessoa se arrepender dos seus pecados, e crer no Evangelho, crer na palavra do Senhor Jesus. Essa é a primeira condição, passar pela experiência da salvação em Jesus Cristo. E a segunda condição
para que a pessoa venha receber o batismo no Espírito Santo é a obediência. A pessoa tem que obedecer ao Senhor. E já desde já, meus irmãos, eu quero já ler com os irmãos a palavra de Deus, que é muito importante para nós, que a nossa lição tem que estar baseada, fundamentada na palavra de Deus. Então vamos ler Mateus capítulo 28 e o versículo do 19 ao 20, que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, olha só, que versículos maravilhosos esse. Agora o Senhor Jesus Cristo ordenando os seus discípulos que eles têm que ir, ensinar a todas as nações. E ensinando também elas a guardar todas as coisas que o Senhor mandou. Olha só, guardar é obedecer, aprender a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus, e agora também obedecer esses mandamentos. E um dos mandamentos mais importantes que o Senhor nos deu, eu quero ler com você em João, capítulo 13, e o versículo de número 34 e o 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só que mandamento o Senhor nos deu. Esse mandamento nós devemos obedecer ele, meus irmãos e irmãs, porque foi o Senhor que nos disse. Ora, em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 29, um escriba começa a interrogar o Senhor Jesus Cristo e pergunta para o Senhor qual que era o maior mandamento, o primeiro mandamento. E o Senhor falou: amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o outro semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso depende de toda a lei. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, o mandamento mais importante que nós devemos obedecer da parte de Deus é amar uns aos outros. Então, nós falamos da primeira condição é a pessoa ser salva em Jesus Cristo. A segunda condição é a pessoa obedecer a palavra de Deus. E a terceira condição é a santificação. A pessoa se santificar, porque o Espírito Santo, ele é santo. E nós devemos ser santo também, né? Pois sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, esse ponto é fundamental também para que possamos, né, para que os irmãos possam receber o batismo no Espírito Santo. Aí alguém pode perguntar: mas presbítero Leandro, eu já vi pessoas que no momento que a pessoa levantou a sua mão, aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, foi lá na frente, feito uma oração por ela e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Nós devemos entender, meus irmãos, que no momento que a pessoa levanta a sua mão, ela crê na palavra, ela crê na pessoa de Jesus Cristo, naquele momento agora ela é justificada, naquele momento ela é regenerada, naquele momento ela passa agora numa condição de filho de Deus, ou seja, ela tem um processo de adoção e também o processo de santificação. É os 4 pontos, né, que nós aprendemos sobre a salvação, né, da pessoa, né? Ela é justificada, é regenerada, agora ela é adotada como filho de Deus
e também ela é santificada naquele momento. Mas nós devemos entender que a santificação ela é também um processo. Naquele momento que ela levanta sua mão, ela já é santificada. Mas só que agora a santificação ela passa por um processo, né? É o que nós vamos ver agora em 2 Coríntios capítulo 7. E o versículo 1 nos diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, olha só, o processo de santificação, ela continua. No momento que a pessoa aceita Jesus Cristo, ela é santificada, mas agora esse processo vai continuando, né? Então, se aperfeiçoando a santificação em nossas vidas, isso é muito importante. E vamos ver também, primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as maneiras de nós vivermos, devemos buscar a santificação, devemos ser santo em toda a nossa maneira de viver. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito foram os discípulos, que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Ora, aqueles irmãos estavam lá todos reunidos, perseverando na oração, esperando a promessa do Pai. E quando veio essa promessa, houve-se língua repartidas como de fogo sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam olhando aquilo lá começaram a ficar espantadas. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta, começa a pregar a palavra de Deus e nos diz assim: Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então essa promessa é para todos nós. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Assim, meus irmãos, o texto bíblico nos diz para nós que essa promessa é atemporal, ou seja, ela passa pelos tempos, né? Ela não tem o tempo certo, não foi só para o tempo dos apóstolos, né? Ela é atemporal, é para todos nós, é para tantos quanto Deus assim chamar. Então nós entendemos que essa promessa também é para nós. E eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 15 ao 17. Esta passagem bíblica fala de quando Pedro ele foi batizar Cornélio. Agora ele está justificando perante a igreja por ter batizado Cornélio. E Pedro diz assim: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Essa foi a justificação que Pedro deu perante a igreja, porque quando ele estava a ministrar a palavra para Cornélio e sua família, caiu sobre eles o Espírito Santo e eles também falaram em outras línguas. Aí Pedro ele lembra lá do dia de Pentecoste, como foi conosco, aconteceu assim também com eles. Então se vê que não foi uma ocasião específica no dia de Pentecoste. Ocorreu no dia de Pentecoste e continuou ocorrendo posteriormente também. O engano dos cessacionistas.
O sensacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Existe essa corrente teológica, né? Algumas igrejas, elas creiam, elas pensam, né, de forma errada, que os dons espirituais cessaram em Atos dos Apóstolos. E o batismo no Espírito Santo também, que essa ocorrência não acontece mais, né? Mas nós percebemos na Bíblia Sagrada que isso é um grande equívoco. Eu já quero dizer para os irmãos que não é por esse motivo, meus irmãos, que vamos considerar essas pessoas hereges, jamais, né? Jamais, né? São pessoas salvas em Jesus Cristo, é apenas uma linha ou uma corrente teológica que assim muitos pensam, né? Mas nós vemos na palavra de Deus, né, que Pedro ele afirmou categoricamente que é tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa promessa é para todos nós. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Isso nós já comentamos, né? Que nós vimos que eles reunidos ali no cenáculo eram todos salvos, eram todos crentes agora, todos criam na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa afirmação desses teólogos, né, falando que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, isso não tem base, né? Que nós percebemos que os discípulos já criam em Jesus, né? Então eles receberam o batismo no Espírito Santo. O Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, né? Então nós compreendemos dessa maneira, né, que a pessoa é salva em Jesus Cristo, né, e posteriormente ela pode receber do Senhor essa promessa, o batismo no Espírito Santo. Então são duas coisas distintas, né? Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, nesse versículo, nós observamos que a palavra foi pregada em Samaria, né? E eles ali receberam a palavra, ou seja, eles creram na palavra de Deus, eles creram na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a condição deles agora era a condição de salvos. O versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então aqui nós entendemos, meus irmãos, que não foi uma ocasião somente no dia de Pentecoste. Nós vimos acontecendo agora aqui na cidade de Samaria para os samaritanos que creram na palavra, né? Agora eles, na condição de salvo, enviaram para lá Pedro e João orando por eles, impusendo as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Naquele momento eles foram batizados com o Espírito Santo. Vamos ler também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo 7 ao versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então olha só a palavra que Paulo agora ele pergunta para alguns discípulos: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então nós percebemos agora que crer em Jesus Cristo, crer na palavra,
na condição agora de salvo depois que recebe o Espírito Santo, depois que recebe o batismo no Espírito Santo. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só o versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam. Então agora esses irmãos ali em Éfeso, eles creram na palavra, mas só que eles ainda não ouviram falar do batismo no Espírito Santo. Agora Paulo vem, orienta esses discípulos, esses irmãos agora eles orando, eles receberam então o batismo no Espírito Santo. Eles falaram línguas e profetizavam. Olha só, o batismo no Espírito Santo, e também receberam os dons espirituais ali naquele momento. O dinamismo da igreja apostólica. Uma coisa importante, meus irmãos, para que nós possa agora adentrar como seria a igreja avivada. Nós percebemos que no dia de Pentecoste eles receberam o batismo no Espírito Santo. Outros irmãos, como Cornélio, sua família, receberam. Nós vemos também que Samaria também recebeu esse batismo com o Espírito Santo. Esses irmãos que acabamos de ler lá em Éfeso também receberam também. Mas o porquê receber esse batismo no Espírito Santo? Por que o Senhor nos batiza no Espírito Santo? É o que nós vamos ver agora um pouco mais nessa lição. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste era uma grande festa para os judeus. É a segunda maior festa que os judeus tinham. A primeira é a Páscoa. Assim como a palavra Pentecoste, né, ela significa 50, né? Ou seja, o dia de Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, né? Conhecida também, o dia de Pentecoste é conhecido também como festa da colheita, porque ali eram feitas as primeiras colheitas e oferecida a Deus, né? As primícias, né? Então, Pentecoste significa 50º dia depois da Páscoa. E nesse dia, ali em Jerusalém, havia muitas pessoas. Pessoas de fora iam ali em Jerusalém. E foi esse dia que o Senhor escolheu, né, para derramar o Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos ali. Então nós percebemos que nesse dia de festa, a igreja ela foi inaugurada. Mas só que eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 3 e o versículo de número 5 e o 6. E quando noutro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha só, meus irmãos, a igreja de Cristo, agora inaugurada no dia de Pentecoste, outrora, esse grande mistério, como Paulo fala aqui, meus irmãos, nós podemos ver na leitura bíblica, no versículo 3, que nos diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Agora, Paulo, ele compreende que esse mistério revelado para ele é a igreja de Cristo. Outrora, esse mistério oculto. Esse mistério agora é a igreja
de Jesus Cristo, no qual diz o versículo 5 e o versículo de número 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, ou seja, agora Deus pega esses dois povos, gentios e os judeus, e faz um povo só, que é a igreja de Cristo. Eu quero ler com os irmãos o versículo 9, também de Efésios capítulo 3, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Olha só, agora a igreja agora é manifesta, né? Depois agora do dia de Pentecoste, todos olham para a igreja agora, tanto judeus como gentios, fazendo parte de um mesmo povo, né? Vamos ler Efésios capítulo 2 e o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, no qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esse mistério agora é a igreja, esse mistério oculto, né? E foi revelado agora ali para os apóstolos, né? Também para os profetas ali, né? E foi manifesto ali no dia de Pentecoste, na inauguração da igreja. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo veio a esta terra e Jesus veio trazendo os seus ensinamentos. Através de Jesus Cristo, a igreja foi sendo construída, né? O Senhor foi construindo todo esse ensinamento para os seus discípulos, foi formando então a igreja, foi construindo então a igreja, e agora no dia de Pentecoste essa igreja foi inaugurada. A igreja depois do Pentecoste. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Então, olha só, um dos motivos para que o Senhor batiza os crentes com o Espírito Santo é para pregar com autoridade o Evangelho, a palavra de Deus. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Então, essa igreja agora, cheia do Espírito Santo, elas então perseveravam na doutrina. Então, olha só, meus irmãos, o Senhor quer que nós perseveramos então na tua palavra, na doutrina. Se nós agora estamos cheios do Espírito Santo, agora o Senhor reveste o cristão, agora ele tem que perseverar na doutrina, assim como foi a igreja lá de Atos dos Apóstolos. Elas estavam perseverando na doutrina. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora aqui Paulo dando instrução para Timóteo. Só e tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeu. Agora nós somos salvos, o Senhor nos batiza no Espírito Santo e nós devemos perseverar na doutrina, na palavra do Senhor. Esse é um ponto fundamental para nós. Outro ponto, eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão e na oração. Falando um pouco de comunhão, eu quero ler com os irmãos
Primeira Epístola de João, o capítulo 1 e o versículo de número 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, meus irmãos. Agora, cheio do Espírito Santo, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus na sua vida. Uma coisa importante para ela é ter comunhão com os irmãos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é fundamental. Não tem como a pessoa falar que está cheia de Deus, que é uma pessoa avivada e não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão uns com os outros, né? E tem que perseverar também na oração, pois assim os crentes antigamente faziam. Eles estavam perseverando também, buscando ao Senhor. E neles haviam temor e sinais e maravilhas. E temor, meus irmãos, ele não é orgulho denominacional. Né? Tem pessoas que você é tão orgulhosa pela sua denominação, pela igreja que ela está, né? Tão orgulhosa nos seus afazeres que ela faz na igreja, né? nas posições que ela tem. Isso não é temor a Deus. Né? Temer a Deus, meus irmãos, é estar disposto a obedecer ao Senhor com humildade. Né? Isso é temer a Deus, né? Ter temor de Deus, ter reverência ao Senhor. Né? Então, assim, a igreja de Atos, ela se comportava. E também havia sinais e maravilhas entre elas. Né? Entre as pessoas ali, né? Elas viam sinais e maravilhas que Deus estava operando na vida delas. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42 e 43, né? É a passagem que nós estamos citando, né? Depois de Pedro pregar a palavra, 3.000 almas agora se agrega à igreja de Cristo, né? E a palavra nos diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esses convertidos agora estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Olha só, em cada pessoa ela tinha temor de Deus. Hoje parece que já não se tem mais esse temor igual Atos dos Apóstolos, capítulo 2 aqui da igreja primitiva. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? E os sinais iam confirmando o chamado de Deus, né? Isso é maravilhoso na vida da pessoa, que o Senhor possa confirmar em cada ministério, em cada chamado, a sua obra, né? Na vida de cada irmão e de cada irmã. E uma coisa importante também, meus irmãos, que havia entre aqueles irmãos ali um cuidado especial com os irmãos mais carentes. Quando nós lemos o versículo 44, 45, nós percebemos isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, na igreja primitiva ali, não havia pessoas necessitadas. E quando eu falo necessitado, meus irmãos, eu não estou falando de pessoas que esbanjavam ali, não. Né? A pessoa, às vezes, não tinha o pão de cada dia, mas vinha outro irmão lá e supria as suas necessidades. Olha só que coisa maravilhosa isso. Né? Então, a igreja ela é avivada. Isso nós estamos falando da igreja depois do dia de Pentecostes. Aquela igreja ela estava perseverando na doutrina, ela tinha comunhão uns com os outros, perseverava na oração, tinha temor de Deus na vida, havia sinais e maravilhas e o cuidado especial que havia com aquelas pessoas lá, né? Eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e o versículo 3. Olha só que coisa importante para nós. Houve uma ocasião ali na igreja primitiva em que havia uma murmuração entre os crentes, né, gregos, né, e os hebreus. Como nós vimos que agora Deus pega esses dois povos, né, e faz um povo só, né? E agora
houve murmurações. Por que dessa murmuração? Porque a viúva dos gregos, elas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 6, vamos ler do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só que palavra maravilhosa essa, a palavra ministério. Essa palavra, meu irmão, ministério, é serviço, é suprir as necessidades, é olhar, é fazer algo, né? Então esse ministério cotidiano, né, do dia a dia, essas viúvas estavam passando por dificuldade, né? E não estava sendo suprida as suas necessidades. O versículo 2: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Olha só o versículo 3 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Os próprios apóstolos estão dizendo aqui que é um importante negócio, ou seja, suprir as necessidades. Então, uma igreja avivada é aquela também que se preocupa com os necessitados. Deus, meus irmãos, ele tem uma preocupação com os menos favorecidos. E eu quero ler com os irmãos uma passagem bíblica no qual Deus, lá no Antigo Testamento, estabeleceu leis para que essas pessoas menos favorecidas, elas tivessem suas condições para suprir o seu pão de cada dia. Olha só, Levítico capítulo 23 e o versículo 22 nos diz assim: E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui Deus estabelece uma lei para eles, que quando eles fossem cegar, fosse caindo algumas espigas, era para deixar, para não recolher elas, era para deixar para os pobres e para os estrangeiros. Então Deus, ele tem essa preocupação com os pobres, com os mais necessitados. Agora a igreja avivada, ela está perseverando na doutrina, na palavra de Deus, na comunhão, no temor e no cuidado com os pobres e os necessitados. Vamos ler Tiago capítulo 2 e o versículo 17, que nos diz assim: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Nós sabemos, meus irmãos, que a salvação, ela não é por obras. A salvação, ela é através da fé. Mas nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Essa é a fé que nós temos, né? Se somos salvos, nós nos preocupamos com a palavra de Deus e o Senhor nosso Deus se preocupa com os pobres, vamos também nos preocupar, porque a igreja avivada lá de Atos dos Apóstolos, depois de receber o derramamento do Espírito Santo, elas praticavam também as boas obras, né? E por que não também nós podemos ler Tiago capítulo 1 e o versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião pura, é o que está visitando os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? E se guardando da corrupção do mundo. Uma coisa interessante para nós aqui é a palavra visitar, né?
Visitar antigamente, meus irmãos, não é como nós fazemos hoje. Nós vamos na casa do irmão, vamos na casa de um conhecido, de um parente, de um amigo para tomar um café, né? A palavra visitar aqui, ela significa olhar, examinar e suprir as necessidades, né? Então, a religião pura e imaculada para com Deus é que está indo na casa dos órfãos, das viúvas, olhando a necessidade e suprindo as suas necessidades, supervisionar, né? Essa é a palavra visitar, que isso significa, né? Quando nós falamos disso, meus irmãos, que é o trabalho da igreja, né? Fazer uma assistência social, isso é muito importante, porque a igreja avivada, ela olha para o necessitado também. Nós devemos ter um pouco de cautela a esse respeito, porque nós sabemos que nós vivemos em um tempo em que há muitos oportunistas, que muitas das vezes querem usar da nossa fidelidade para com Deus, né? E se aproveitar disso, né? E é por isso que a igreja pura e imaculada é a que vai visitar, ela vai olhar, vai examinar, vai ver se realmente há uma necessidade de ajuda lá, né? É por isso que nós devemos observar esses aspectos. E eu quero ler um versículo muito importante para com os irmãos, que vai falar poderosamente em nossos corações, que é 1 Timóteo, capítulo de número 5, e o versículo de número 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só que palavra é essa, meus irmãos. Se alguém da sua família está passando necessidade e o cristão não vai lá ajudar, ele é pior que o infiel, negou a fé dele. Por quê? Porque a igreja avivada, o crente avivado, ela sente a dor do seu próximo e vai lá ajudar também, né? Tudo na medida do possível, que nem eu disse para os irmãos. É por isso que tem que fazer essa supervisão, né? Para que pessoas não possam vir e querer se aproveitar da nossa fé com Deus. Um ministério ungido para os dias atuais. A unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus. Expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou. Então, meus irmãos, essa unção do Espírito Santo para nós tem que estar acompanhando nossas vidas. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo, né? E esses sinais acompanhando a vida da igreja. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado no nosso tempo de hoje, não é porque a pessoa ela canta bonito, não é porque uma pessoa ela prega bem, né? Ela usa as suas técnicas de homiléticas, né? Ou nos seus estudos a sua técnica de hermenêutica ou exegese. Isso é muito importante, nós sabemos disso, mas isso não autentica o chamado da pessoa. A pessoa tem que estar chamada por Deus, né? E quando a igreja olha uma pessoa chamada por Deus, ela sabe que a pessoa ela foi chamada por Deus porque ela vê os sinais ali na vida da pessoa. Hoje se usa muitos padrões humanos, né? Mas nós devemos continuar com o padrão de Deus, né? Buscai dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo, né? E que se colocam ele para esse importante negócio. Nós sabemos que é preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Isso é extremamente importante para nós, a aprovação de Deus na vida do homem e da mulher. Olha só, vamos ler Marcos, capítulo 16,
e o versículo de número 20. E eles, tendo partido, pregavam por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Eles estavam trabalhando na obra do Senhor, pregando por toda parte e cooperando com eles o Senhor. Agora uma pergunta para nós: será que o Senhor está cooperando conosco naquilo que estamos fazendo e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram? Isso é maravilhoso para nós, que o Senhor possa abençoar a nossa vida poderosamente e que o Senhor venha cooperar conosco naquilo que estamos fazendo, venha estar sendo confirmado por Deus. Glorificar a Cristo, né? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, a igreja avivada, ela glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Então, tudo que nós formos fazer, devemos fazer para glorificar o nome de Cristo. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Se a pessoa, se o irmão, se a irmã, ela tem uma posição na obra de Deus, que isso serva para glorificar o nome de Cristo. Se cada um é usado por Deus nos dons espirituais, que seja para a glória de Cristo e não para a glória do homem. Vamos ler João capítulo 7 e o versículo 18. É bom, meus irmãos, nós recorrermos para a palavra de Deus, porque a nossa fé ela é fundamentada na palavra de Cristo, né? Então, tudo que nós vamos falar, nós vamos buscar base bíblica para isso, né? João capítulo 7 e o versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Ora, se a pessoa fala de si mesma, ela está buscando a sua própria glória. Mas quando a pessoa fala daquele que enviou, ora, o Senhor tem te enviado, o Senhor tem nos enviado. Então vamos falar de Deus. Vamos fazer igual João Batista. É necessário que ele cresça e que nós diminuímos. Isso é fundamental. Hoje as pessoas querem se aparecerem nas suas posições, querem se aparecerem nos seus afazeres, né? Mas vamos pensar o seguinte, meus irmãos. É necessário que ele cresça e que nós diminuímos. E tudo que nós vamos fazer para a glória de Jesus. Mais um versículo para que nós possamos terminar essa nossa lição. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meus irmãos, a igreja avivada, ela glorifica a Cristo e não ao homem. A igreja avivada, ela está fundamentada na palavra e persevera na doutrina de Jesus Cristo. A igreja avivada, ela busca ao Senhor, persevera na oração. A igreja avivada, ela está em comunhão. E a igreja avivada, ela atende também aos necessitados. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. E eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, faça o seu comentário em nossas lições. Assim, o YouTube vai entender que os nossos vídeos têm uma certa importância e vai colocar para mais pessoas estar ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.